Damos início ao segundo episódio do Espírito Brabo Podcast, no qual falaremos sobre empreendedorismo, relacionamento, viagens e mindset. Eu sou o João. Eu sou a Jéssica e hoje nós vamos falar sobre como ter uma marca de sucesso. E hoje, mulher da minha vida, teremos um convidado super especial, que tá aqui, ó, tem uma descrição que até eu fiquei chocado. Ele é apaixonado por desafios, empreendedorismo, designer especialista em marcas há mais de 10 anos, trabalhando de forma dedicada e responsável para profissionais e empresas que desejam potencializar a sua presença no mercado. Ao longo de sua carreira, já trabalhou em diversas gráficas e agências de publicidade, participou de projetos em grandes empresas nacionais e multinacionais, fez parte da equipe criativa de um dos maiores portais de notícias de BH e já esteve na TV Horizonte para falar sobre o impacto das marcas no mercado atual. Hoje ele vive 100% de sua paixão criando e transformando marcas. E uma curiosidade, foi ele que desenvolveu a minha marca. Então temos aqui o grande Rafael Roosevelt. Palmas! Palmas pra ele! Aú! E ele deu o grito. E, além dele, temos aqui uma outra convidada. Antes de conversar com o grande Rafael, temos uma convidada aqui. Cara, foi difícil agendar essa gravação com ela, porque, sabe, agenda lotada, tudo, tá? Então, tava muito difícil. Mas conseguimos aqui trazer uma pessoa super especial, então... Pode entrar, nossa convidada de hoje. Ela tá chegando, Tá chegando, então tá se afastando dos paparazzi tá... E vai buscar nossa grande participação. Rafael, enquanto a gente espera por essa grande CEO, me diga, como está o seu coração para esse momento? Cara, é um imenso prazer estar aqui, tá? Eu costumo dizer que é um grande prazer sempre falar de marcas, né, que é a minha paixão. E vamos pra cima, cara. Estou pronto. Vamos pra cima. E como tá o seu coração para receber essa convidada de agora, que é desejada no mundo todo, seu trabalho é reconhecido internacionalmente. E vamos conversar com a grande Cecília Antunes. Palmas para ela. A grande investidora da Forbes está aqui com a gente, nos dando essa honra de participar do Espírito Brabo Podcast. Me diga, Cecília, você tá feliz? Uhum. Tá muito feliz? Como que tá os seus investimentos hoje? Estão bons ou ruins? Bom. Tão bom? Então é isso. Você acha que a bolsa sobe esse ano? Uhum. Não sobe? Por causa da política, né? Das eleições, tudo. Então deve estar bem ruim mesmo. Me conta, o que você gosta de fazer, assim? Você gosta de assistir desenho? Você gosta de... Tira a mãozinha aqui, olha ali. De fazer o quê? Cheirar microfone. Cheirar microfone. Além de cheirar microfone, o que você gosta? Qual que é a sua cor preferida? Conta pra gente. Você tá tímida? Hã? Falou muito hoje, deu muita entrevista hoje. Tá cansada. Tá cansada? Já deu muito autógrafo. De falar com o público. Deu muito autógrafo. Ela tá fazendo um exercício de queixo aí agora. Fala ali, qual o seu nome? Cecília. Quantos anos você tem? 6. Qual desenho que você mais gosta de assistir? Peppa Pig. E como é que é trabalhar? Como que é ser estagiária da mamãe? Peppa Pig. Entendi. Então tá bom, muito obrigada pela sua participação. Manda um oi pro pessoal, tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Fala assim, feliz dia das crianças pra todo mundo. Fala. Feliz Dia das Crianças. Então Isso tá aí, bom. muito bom. Palmas pra ela. Obrigado pela sua participação. Muito obrigada pelo seu tempo. Isso, que eu sei que vale ouro. Gastamos R$1 milhão nessa participação de 5 segundos de Cecília Antunes. Espero que esse investimento vale a pena. Adeus, grande CEO. Bom, então vamos dar início agora. Tivemos essa participação por causa do Dia das Crianças. E as crianças são o futuro desse país, do mundo todo. Então, temos sempre que lembrar a importância de sempre estar apresentando bons conteúdos para as crianças. Então, são, assim, uma parte bem importante assim, do mundo. Agora, voltando para a parte que interessa, Rafael, conta aí um pouco da sua história, como é que você começou com
com design? Como que você descobriu? Conta um pouquinho da sua trajetória. Tá. Primeiramente, quero agradecer mais uma vez a vocês de estar aqui, tá, no podcast. Logo de cara, eu me surpreendi, né, com esse nome, eu achei muito bacana. Espírito Bravo, existe um conceito por trás disso. Mas minha história, ela consiste um pouco, né, voltando um pouco na linha do tempo, lá atrás, eu comecei fazendo design, vamos dizer assim, no formato ainda bem tradicional, manual, né? Com pintura de faixas, letreiros em muros, né? Com meu tio, foi o meu primeiro emprego. E com isso, ao longo do tempo, eu fui me descobrindo, né, na profissão. Foi quando eu tive um ápice na minha escola, que foi quando eu participei de um concurso de marcas, né? Aí começa a história da marca na minha vida. E eu acabei ganhando esse concurso, cara. Na época, tava, né, valendo aí a questão de o vencedor levava um tablet para casa, na época que o tablet estava em alta, começando e tal. Achei sensacional aquilo. Eu falei, poxa, cara, por que não seguir essa profissão, né? E depois que eu ganhei esse concurso na escola, vários professores, né, começou a me apoiar. Poxa, Rafa, segue essa carreira assim, assim, assada. Aí me apresentou que essa carreira era de design gráfico. Eu já gostava de desenhar, eu já tinha isso dentro de mim. Então, só que eu ainda não conhecia a profissão. Foi onde que um amigo meu me indicou um curso e tal, para eu ter um primeiro contato com design. E foi onde que abriu a minha mente, né, que eu poderia explorar essa profissão. E aí foi onde que eu comecei a deslanchar nessa né, a trajetória. Tive o meu primeiro emprego numa gráfica. Foi onde que eu tive o contato ali com pessoas, aprendi a lidar com pessoas, aprendi a lidar com projetos, né? Já cheguei a fazer projetos até de R$5, cara. Pra poder... R$5? Eu ganhava R$45 por mês dando aula. Exatamente. Então, assim, o começo, cara, é uma caminhada de muito aprendizado, sabe? Eu acho que, assim, é muito bom viver isso, sabe? E a minha história com o design é desde sempre, sabe? Desde dos 14 anos, né, que eu comecei a deslanchar mesmo, a descobrir a profissão, né? Mas antes eu já desenhava, já praticava ali o formato tradicional, que antes era pintar de faixas, né? Faixas e muros. Então foi onde que eu comecei a me aprofundar na carreira, né? Comecei a buscar algumas referências. Na época ainda não tinha o marketing digital, né, para trazer algumas referências, vamos dizer assim, mais fácil, né, para a gente ter ali algum ponto de referência. A gente tinha que buscar muito em livros, né, e ao longo do tempo eu busquei muitos cursos que me proporcionou a ter uma bagagem, né, cara, de conhecimento e também conexão com pessoas, relacionamentos, network. Eu sempre gostei muito disso. Tive a oportunidade, né, de se envolver em alguns projetos, de estar, né, ali dentro de alguns projetos específicos. E dentro disso eu me descobri com marcas e identidade visual, que foi onde esse ponto aí de partida que foi o que mais me atraiu no design, né? Eu já fiz vários projetos em diversos nichos dentro do design, mas o que mais eu sempre gostei foi marcas. Entendi. Eu tenho uma pergunta para ele. eu quero saber o que você acha da logo do Espírito Brabo, se a gente fez uma ofensa muito grande ao seu trabalho. Temos aqui um especialista no assunto. A logo foi desenvolvida por nós, entendeu? Não tem uma explicação, a gente simplesmente entrou lá no campo. Eu só queria saber mesmo se é uma ofensa muito grande ao seu trabalho. Não, cara, a questão é o seguinte... Você viu que ele já quando um designer ele vai avaliar uma marca, ele avalia no contexto de aplicabilidade, né? Ou seja, essa marca, para mim, ela está muito clean, por mais que talvez não tenha um conceito envolvido, não foi desenvolvida por um profissional, mas está
com uma aplicação bem clean, sabe? É uma marca que se destaca, né, ao ser impresso numa caneca, num bordado. Então, assim, quando eu vou avaliar uma marca, eu olho muito esses aspectos. Então, nesse quesito, tá muito interessante, tá muito bacana a marca. Passamos aqui, ó, Espírito Brabo aprovado. Só que eu não sei se essa é a real opinião dele. Que ele não vai falar a verdade, senão... Que você viu a primeira reação dele quando você perguntou? Ele falou, não, agora que é clean, é ótimo, assim, nossa. Mas voltando pro assunto, você, né, contou um pouco aí sobre a sua trajetória com design, como você foi descobrindo, mas como foi sua trajetória de vida, assim? É porque muitas vezes, né, quando alguém chega no patamar, às vezes acha que foi fácil, teve algum contato forte, né, um QI, ou já tem, né, uma pessoa ali para enfim, deixar o caminho mais fácil. Conta um pouco mais sobre a sua trajetória de vida. Então, muitas pessoas às vezes vê a caminhada da gente, né, vê os nossos resultados, mas não entendem da caminhada, né, que foi muito extensa e sofrida, né, para poder chegar até aqui. Eu, particularmente, fui um jovem assim que não tinha a presença do meu pai, né, e a minha mãe, né, eu também lutava um pouco com minha mãe em relação a alguns vícios que ela tinha. E com isso, cara, eu tive que buscar muitas referências, vamos dizer assim, talvez na escola, em outros membros da família. Sempre foi muito difícil, né? Sempre fui uma pessoa muito independente, apesar de tudo, minha mãe sempre me ensinou isso. Poxa, não depende de ninguém. Então, eu sempre fui para cima, sabe? Em querer buscar tudo aquilo que eu tinha, né, que eu tenho de sonho, né, na minha vida. Então, busquei com unhas e dentes, assim, vamos dizer assim, numa jornada meio que solitária, né? Dedicada a estudos, a trabalho, num período que era para mim talvez estar ali me divertindo, saindo com os amigos, né? Eu nunca tive assim, poxa, Rafa, a galera tá indo viajar, vamos junto e tal. Nunca tive essa condição, né? E isso sempre foi um combustível para chegar onde eu estou hoje, né? Para trilhar novas jornadas e escolher o melhor para minha vida, né? Mas assim, eu nunca tive o computador top das galáxias, né? Nunca tive ali a condição de, poxa, poder fazer cursos ainda melhores, né? De ter o melhor equipamento. Então, assim, sempre foi na raça, cara. Então, assim, a caminhada, ela foi sofrida, né? Muitas pessoas às vezes acham, poxa, é fácil, vida é fácil. Poxa, o cara chegou ali, assim assado, eu quero ser também design, porque isso. Mas não é, cara. Cada um tem uma jornada, cada um tem os seus desafios, né? E não venha dizer que é fácil conquistar um patamar, né? Alcançar uma profissão, assim, de sucesso, sabe? Uma posição de sucesso na sua profissão. Então, acho que isso é a palavra, sabe? Então, basicamente isso. Eu e a Jéssica gosta bastante de, sempre que quando vem algum convidado, tudo, a gente conversa com alguém, algum amigo, a gente sempre gosta de saber a trajetória, desde lá da infância. Porque se só falar agora, o João fala 10 idiomas, o João foi aceito em 15 universidades nos Estados Unidos, então, nossa, ele nasceu num berço de ouro, ele tem isso, deve ter tido aquilo, só que eles não observam os bastidores. E quando a gente conta isso do convidado, de quem tá aqui, aí o pessoal se conecta. Poxa, o cara começou do zero, igual eu. Nossa, o João também começou do zero, a Jéssica também começou do zero. Exatamente. Então, eu posso também fazer algo parecido. Aí eles verem que realmente é difícil, mas que não é impossível. Então, a pessoa observa, nossa, mas talvez o meu problema não seja tão grande. Olha o que ele teve, olha o que ele passou. Nossa, e eu aqui nessa minha desculpa. Só que se também for ficar comparando, o problema dele não é tão grande, o meu problema é muito maior, então eu vou ficar aqui. Não importa o problema que você tem. O que importa é o que você vai fazer a respeito. E às vezes essa pessoa tem mais oportunidades, né, João? Eu acho que se eu tivesse nascido num berço de ouro, eu não teria buscado, né, ser um profissional da minha área, por exemplo.
Teria ficado numa zona de conforto ali, vivendo com os meus pais. E um detalhe importante, aos 18 anos eu saí de casa, né? Fui morar sozinho, então desde sempre construí essa independência, né? Desde lá de trás, minha mãe sempre falando, não dependa de ninguém, vai correr atrás e tudo mais. E foi onde que eu tive que... Foi um outro combustível para eu buscar ainda mais, né, o sucesso, porque eu precisava sobreviver, precisava, né, buscar ali, eu precisava romper a barreira ali da timidez, sabe? Precisava aprender a falar com pessoas, a chegar em pessoas, mostrar o meu talento, sabe? Sem aquele preconceito comigo mesmo, eu ainda não estou preparado e tal. Poxa, eu precisava romper a bolha, eu precisava fazer o meu. Então foi onde que essa jornada me ensinou muito, cara. Então você acha que a virada de chave foi quando você foi morar sozinho? Porque, por exemplo, você contou aí pra gente que você cobrava assim, que chegou a fazer trabalho por R$5. Eu fiquei curiosa para saber como foi essa virada de chave, assim, de cobrar o valor justo pelo seu trabalho e as pessoas realmente pagarem por aquilo. Sim. Porque eu sei que, assim, várias profissões têm isso, né? Mas eu vejo que o design gráfico também é uma profissão muito desvalorizada em alguns sentidos. Muita, vamos dizer assim, prostituição mesmo. Então, como que foi essa virada de chave aí pra você? Então, voltando um pouquinho lá atrás, quando eu conquistei o meu primeiro emprego, assim, vamos dizer assim, na área, na papelaria, eu tive que traçar algumas estratégias para conseguir esse primeiro emprego. E uma das estratégias que eu fiz, poxa, eu vou fazer um cartão de visita meu, né, com a minha marca. Eu sempre tive essa questão de trabalhar a minha imagem pessoal, com minha marca e tal, vou colocar uma roupinha bacana e vou seguir aqui a avenida do meu bairro oferecendo meu trabalho. Vamos ver o que vai acontecer. E aí foi onde que meu primeiro chefe, né? Eu abordei essa pessoa, até o Cláudio. Grande abraço, viu, Cláudio? Eu abordei com o meu cartão de visita. Falei que eu era designer e tal, estava começando, precisava de uma oportunidade. Basicamente, eu nomeei essa estratégia, que vai estar na minha mentoria, como uma estratégia de você captar o seu primeiro cliente, cara. Então, você tem que deixar de lado qualquer questão, qualquer vergonha e ir para cima, ir para o mercado. Foi onde que eu peguei meu cartão de visita, fui para a avenida, fui panfletando cartão de visita, basicamente, até chegar nas mãos dessa pessoa. E aí foi onde que ele me escutou, me deu a oportunidade, né? E ele falou, poxa, Rafa, eu tenho aqui algumas artes de cartão de visita para poder desenvolver e tal, gostaria de fazer um teste com você e tal, mas o que eu posso pagar hoje é R$5, cara, por cartão de visita, R$10 por panfleto, R$20 por banner, aí R$50 por logotipo. Então foi onde que ele me deu essa oportunidade e foi o meu pezinho no mercado, porque a partir dali ele me contratou, me efetivou como CLT, foi o meu primeiro emprego CLT. E lá eu pude aprender diversas coisas. Ele era uma pessoa muito comercial, que falava com muitas pessoas, eu pude aprender muito isso. Pra você ter uma ideia, eu tinha vergonha até de atender telefone, cara, de falar no telefone, sabe? Então, isso eu fui quebrando nessa papelaria, nesse período que eu fiquei lá por uns 4 anos. E aí foi onde que lá eu comecei a dar o meu melhor, cara, nos meus projetos, mesmo que fosse um adesivo de aniversário, de tagzinho assim, eu dava o meu melhor, sabe? Eu surpreendia o cliente que estava ali contratando esse serviço na papelaria. E aí foi onde que alguns clientes, na minha saída dessa papelaria, começou a me procurar, né? Poxa, cadê aquele menino que estava aqui e tal? Ele era bom e tal. Tinha um trabalho bacana. E aí essa galera começou a ir atrás, né, de mim. Então foi onde que eu comecei a captar os meus primeiros clientes. Mas antes disso, né, voltando um pouquinho... Você já morava sozinho aí? Eu já morava sozinho. Já morava sozinho. Mas antes disso,
foi onde que eu comecei a identificar o cenário do empreendedorismo. Porque que aconteceu? Eu já, nessa época, que eu fiz? Eu fiz o meu site, meu primeiro site e tal, comecei a me divulgar, né? Ainda não era tão forte a questão de rede social, o Facebook, que não tinha Instagram ainda. E aí foi onde que eu fiz o meu site, né? Aprendi um pouquinho de tráfego pago, comecei a investir no Google, cerca de R$100 a R$150. E aí foi onde que surgiu o meu primeiro projeto do estado de São Paulo, cara. Uhum. Era uma clínica de oncologia e aí foi me dada a missão de executar o projeto de marca dessa clínica. Né? Através do meu site eu transmiti confiança, eu transmiti transparência ali para aquele cliente. E aí foi onde que ele me pagou à vista, cara. Um valor de, se eu não me engano, era R$1.200, que era o meu salário que eu ganhava na papelaria. Caramba. Foi onde que foi a minha primeira marca e que eu enxerguei a oportunidade. Poxa, eu posso vender isso para outras pessoas, né? E aí foi onde a minha virada de chave para o empreendedorismo. Foi a minha transição, né? Onde eu resolvi, poxa, eu vou ter carreira solo, cara. Eu vou começar a empreender. Né? Ainda não tinha nem essa referência de empreendedorismo, não sabia de nada, cara. Falei assim, eu construí um caixa, né, para isso, que me manteve ali durante um tempo. Mas a partir dali foi tão de Deus que tudo começou a surgir, começou a aparecer clientes. Cara, foi muito interessante essa transição, sabe? Uhum. E foi onde que eu enxerguei, poxa, eu posso seguir essa carreira, cara, sem medo. Que gera um medo, né? Depois que você sai ali de uma estabilidade e você começa a empreender, pagando aluguel, morando sozinho, sabe? Então, assim, é uma situação. Não, é uma falsa ilusão também, porque não tem nada estável, assim. Você acredita que você tá numa situação estável, mas amanhã o cara pode te mandar embora, o negócio pode quebrar, então... Exatamente. Assim... E o incrível que pareça, quando eu tava me planejando para poder sair da papelaria... Ele me chamou para me mandar embora por conta que ele já não aguentava mais me manter na questão de salário e tal. Eu já estava pegando alguns jobs por fora. Teve um momento da minha vida, teve uma fase, nessa fase aí de CLT, eu cheguei a trabalhar em 2 empregos. E eu ainda tinha um projeto que eu estava desenvolvendo, eu já tive uma marca de roupa, estava desenvolvendo esse projeto de noite. Então, cara, eu basicamente varava à noite para trabalhar no outro dia, pegar serviço às 7. Caramba. E aí eu ia de 7 às 18, de 18 às 9 eu trabalhava em uma outra gráfica. Nossa. Então, assim, comecei a ficar disputado, né, nesse cenário. E foi assim, foi onde que meu chefe falou, poxa, Rafa, eu já não consigo mais, cara. Aí foi onde que eu já tava com isso dentro de mim também, poxa, eu vou pedir pra sair, né, e tal. E aí eu nem precisei falar isso, ele já veio até mim e já falou. Pô, Rafa, vou precisar te dispensar, cara, e tal, mas a nossa parceria não vai acabar. É tanto que ele continuou me enviando alguns trabalhos depois e até chegar nessa fase, né? Bacana, bacana. Não, e qual que foi a importância da sua marca? Que você falou que foi lá com o seu papel, o seu cartão de visita, foi mostrando. Sim. Qual que foi a importância disso? Se não tivesse isso, você acha que teria o mesmo valor agregado? Você acha que o pessoal te enxergaria com uma certa visão ou não? Qual que foi a importância da sua marca? Cara, isso é muito importante porque lá no início eu já tive essa percepção o quão uma marca seria importante para mim. Nesse sentido de, poxa, de me representar quando eu não tiver, né? E também agregar valor naquilo que eu estou fazendo, por mais que seja mínimo, que eu esteja começando, mas eu estou começando de forma profissional, da forma profissional possível que eu imaginava naquela época. Então, foi onde que eu acredito que viram essa questão de, poxa, o cara já tem um cartão de visita, o cara tá buscando, tá correndo atrás. Foi onde que veio a oportunidade, sabe? E isso eu acredito que foi um divisor de águas, porque no momento que eu tive a percepção de, poxa, eu preciso criar uma marca própria para eu poder captar os meus primeiros clientes. E eu acabei conseguindo um emprego.
né? Que era o que eu buscava naquele momento. Eu não estava nem buscando ali, talvez, serviços picados, né? Mas eu estava em busca de algo fixo, porque eu precisava financiar os meus cursos. Então, isso foi essencial para mim, cara. Comecei ganhando R$400 nesse trabalho. E esses 350 era para mensalidade do curso. Caramba. E 10 vezes mais do que eu. Conta pra gente, assim, o que é uma marca? Outra coisa que eu queria saber também. Diferença de logotipo e logomarca, a mesma coisa? Qual que é certo, qual que é errado? Conta um pouquinho pra gente sobre esses conceitos aí. Tá. Respondendo a sua primeira pergunta, o que é uma marca, né? Marca é simplesmente aquilo que te representa quando você não está na sala, né? É onde que traz os seus valores, ela estampa todo o seu posicionamento profissional. Então, ela tem esse papel. Agora, essa diferença de logotipo e logomarca é simplesmente a forma de falar, né? A forma correta é logotipo, né? Mas alguns clientes, é claro que às vezes a gente não fica falando de forma muito técnica, né? Mas o formato ideal de falar é logotipo. Logomarca foi o que o pessoal inventou e não para nós designers não é o estilo correto de se falar. Mas no meio comercial, o cliente ele pode falar da forma que ele quiser. Não dói seu ouvido se a gente falar logomarca. Não dói não, cara. Bom, a gente tá aqui com a nossa logomarca. Não tô brincando. Então, agora a forma correta é logotipo. Então, a marca te representa quando você não tá aqui. Exatamente. O papel de uma marca é fazer com que as pessoas lembrem de você sem você estar necessariamente em uma sala, em algum lugar. Né? Igual, por exemplo, quando a gente vê um símbolo da Nike, por exemplo, estampado, uma garrafa de refrigerante vermelha, a marca já veio na mente de vocês. Patrocina. Então, assim, é onde que a marca tem esse papel, né? De fato marcar na mente das pessoas, né? Então o próprio nome já diz, né? Então é onde que uma marca bem estruturada, ela leva todos os seus valores, leva todo aquilo que a empresa acredita, né? Aquilo que você vende, talvez. Então, assim, o papel de uma marca é esse. Te representar. Isso. Aí você falou te representar. Então, a marca necessariamente vai estar relacionada ao CEO, ao cara que fundou a empresa, aos valores dele, ou é algo que realmente é mais abstrato, está representando a empresa em si, o conjunto de valores de todos os sócios, está representando quem aí, ou o quê? Exatamente. É todo o conjunto, né, cara? Quando se trata de uma marca pessoal, né, profissional mesmo em relação a isso, ela representa o profissional. Agora, quando uma marca é uma marca de uma empresa, né, ela representa todo o conjunto da empresa, né? O que aquela empresa acredita, o que ela vende, né? Talvez a marca, talvez a Coca-Cola ela não vende refrigerante, mas ela vende memórias afetivas, aquele negócio de reunir na mesa, de Natal principalmente, né? Ela gera essa conexão. Então, tanto que o marketing dela, ela trabalha relacionado à família, à inclusão social, à diversidade. Então, a marca está relacionada a isso, né? Talvez o CEO da Coca é um cara que não tem nada a ver com isso, mas a empresa, o conjunto da empresa, o que a empresa acredita é isso. Né? Então, isso é muito interessante. Então, se uma pessoa está começando agora, do zero absoluto, como é que ela vai saber, não, eu vou criar uma marca pessoal ou uma marca profissional? Tá. Aí é muito interessante ela pensar no contexto de como que ela quer atuar no mercado, né, cara? Eu acredito que a pessoa tendo um plano de negócio, né, vai ajudar ela a direcionar a ideia dela a longo prazo, né? Igual, por exemplo, quando se trata, Rafa, por que você escolheu trabalhar com o seu nome? Né? Porque eu não quero me parecer sendo uma agência, sendo que eu não sou uma agência. Né? Então, a pessoa tem que escolher o que de fato ela quer buscar. Se de fato eu quero construir uma empresa que no futuro ela venha desconectar do meu nome,
em si, que eu possa vender, que ela possa ter um valuation por trás dela, eu vou escolher um nome específico. Né? Eu não vou trabalhar o meu nome. Então, assim, é onde que a pessoa ela tem que ter isso, o profissional tem que ter muito isso definido, né? Poxa, eu quero atuar com o meu posicionamento, a minha pessoa, ou eu quero no futuro, no seu caso, por exemplo, trazer uma escola de línguas e tal. Então, talvez vai ter que ajustar essa questão. O Valentini é um cara que se posiciona da escola X. Né? Essa é a escola do Valentini. Igual no meu caso também. Por exemplo, hoje o Rafa trabalha com o nome dele, mas no futuro, quem sabe, pode ser que venha uma agência do Rafael e de forma inteligente as pessoas conseguem assimilar os dois, né? Não, o Rafael é assim, assim, assado e tal, é uma pessoa referência em marcas e tem a agência dele, né? Ele tá focado em mentorias. Então, talvez pode trazer essa divisão no futuro. E para quem está começando e não tem dinheiro para investir numa marca, qual o conselho que você daria para ela começar da melhor forma possível? Eu sempre costumo dizer, cara, é melhor feito do que perfeito, né? Então, a pessoa, para começar, não necessariamente, beleza, poxa, eu quero o mais profissional possível, eu vou pagar lá mais de 5 dígitos num projeto e tudo mais. Mas o que acontece? A pessoa tem que entender a fase profissional que ela está no momento, está vivendo ali, sabe? Se, por exemplo, ela iniciou de uma forma, ela teve um início, ela teve esse período de aprendizado, né, de desafios ali, e num outro momento ela virou essa chave, ela já está começando ali a prospectar novos clientes, já está começando a ter mais visibilidade, automaticamente o cotidiano dela vai exigir um posicionamento diferenciado. Né? Não adianta a pessoa começar manter a marca que ela começou 10 anos atrás. Né? Eu mesmo já atualizei minha marca, se eu não me engano, umas 3 vezes. E quase que estou atualizando pela 4ª vez aí, entendeu? Então, assim, por quê? É constante evolução. O profissional tem que identificar até que ponto aquela marca está representando ele. Né? Então, assim, eu recebo alguns clientes que falam assim, Rafa, eu tô com minha marca que eu comecei lá atrás e tal, mas agora eu tô passando por uma fase de transição, eu quero buscar novos meios de crescimento da minha carreira e tudo mais, eu quero me posicionar de uma forma X, e eu vejo que minha marca já não está expressando isso mais, sabe? Ela não está acompanhando o meu crescimento. Então, aí que é o momento de virar a chave, de se atualizar e não se apegar naquilo que ela começou lá atrás, sabe? Porque a evolução tá aí. No momento que você desapega. E por exemplo, assim, hoje no mercado tem marcas super fortes, assim, que... Vou dar um exemplo, assim, Bombril. Às vezes você vai comprar uma palha de aço, a gente fala Bombril, assim. O que você acha, assim... que essas empresas usaram para ter esse sucesso, assim, para ficar realmente gravado na memória do consumidor. Igual você falou, refrigerante da embalagem vermelha. Todo mundo pensa na Coca-Cola. Exatamente. Então, assim, Patrocina a gente. Qual que você acha, assim, qual o ingrediente, não sei, o que você acha, no que eles foram assertivos? Qual que é o segredo das marcas de sucesso? Tá, eu acredito que o sucesso está envolvido muito além do que somente um logotipo, cara. Um desenho, uma representação gráfica, alguma coisa nesse sentido. Quando a gente fala de criação do logotipo, é o final de tudo. É a parte final do processo da construção de uma marca que vai ter consistência. Então, tudo isso começa lá atrás, com um plano de negócio. Para qual público que a gente vai comunicar, como que a gente vai comunicar, quais são as nossas crenças, né? Como que vai ser o nosso posicionamento perante as causas sociais. Enfim, é uma série de coisas que envolve uma marca de sucesso.
né? Então, essas marcas, lá atrás, desde muito tempo, elas vêm trabalhando esse posicionamento, a forma de comunicar, né? Meio que pisando em ovos ali para não sair ali do contexto dela. Então, é desenvolvido por trás de uma marca todo um posicionamento, todo um plano de ação para que isso seja posicionado, né? Para que essa marca ela, gere impacto nas pessoas, né? Transmita ali uma comunicação assertiva, ela consiga passar uma mensagem, talvez familiar, igual no caso da Coca, né? Que só de falar em família, em ceia de Natal, a gente já lembra da Coca, cara. Almoço então, de domingo. Essa energia, sabe? Então, isso é trabalhado na cultura do negócio. Então, o segredo do sucesso é trabalhar uma cultura de uma marca, na verdade, uma cultura de uma empresa, né? Para que a marca reflita tudo isso. Uhum. Então, o segredo tá aí, cara. Trabalhar a cultura do seu negócio. E como que desenvolve a cultura do seu negócio? Através de vamos dizer assim, né? Entrando um pouquinho no branding, né? A definição de branding aí toda a estrutura de uma empresa, né? Para quem ela vai se comunicar, para quem ela vai, né? Vender, no caso. Então, é onde que você, com a ajuda de profissionais, né? Que tenham conhecimento de branding, né? Todo esse formato, consegue estruturar toda a cultura de um negócio através de técnicas, através de painel de organização, para quem vamos falar, qual que vai ser o nosso tom de voz, né? Como que a gente vai se posicionar perante essa situação. Então, o segredo de uma marca, a essência de uma marca está aí. Né? Igual quando se trata, por exemplo, da minha marca pessoal, eu busco trazer todos os meus valores nela, cara. Tudo aquilo que eu acredito, né? Tudo aquilo que eu tenho de bagagem, né? Ao longo do tempo. Então, a experiência do cliente é o que define o sucesso da marca. Né? Então, isso é muito importante. Entendi. E tem muita... Já ouvi essa frase já, que a empresa, ela vale muito mais, o valuation da empresa cresce muito quando ela não depende mais do dono. Então, como fazer que depois que o dono vender a empresa ou vier a falecer tudo, como que essa marca continua? Que deve ter muita empresa que o dono sai e aí acaba a empresa. Então, como que faz a marca não depender do dono, mas a marca ser algo independente, sabe? Exatamente. Aí é onde que entra um brand bem feito, que é o que define a consistência, a permanência dessa marca a longo prazo, né? Que outras pessoas conseguem implementar aquilo que foi construído lá atrás. Então, por isso que muitas pessoas hoje, é o ponto que a gente falou. Poxa, Rafa, qual que é o momento de transição da pessoa ter uma marca pessoal e tal, ela vê que ela precisa de uma marca. Então, é simplesmente o momento que ela identifica que ela quer atingir um outro patamar do negócio dela. Algo mais a longo prazo. Né? Uma estrutura de negócio que ela vai poder passar para outras pessoas no futuro, para uma transição de filhos, alguma coisa nesse sentido. E eles manter essa cultura da empresa. Para isso, sempre tem um material que a gente desenvolve para marcas que é basicamente um brand book, né? Que é onde define ali todas as aplicabilidades dessa marca, qual que é o tom de voz dela, como que ela deve se comunicar, como que ela deve se posicionar em publicidade, sabe? Então, isso é apenas profissionais que fazem esse tipo de material. Né? Que muitas vezes a pessoa, às vezes, para ali para fazer o seu material, a sua própria marca, né? Sem profissionalismo, e às vezes não imagina que tem muitos estudos por trás de uma marca, né, para a construção de uma marca que vai ser consistente. Então, exige muito estudo por trás de um logotipo, né? Ele olhou para cima, ele olhou de novo. Existe muito estudo. Ele olhando. Vocês fizeram essa porcaria aí. E você já participou da criação, por exemplo, de uma empresa, né, que teve essa transição e que você viu que ela realmente cresceu
que ela teve um impacto diferente no negócio? Algum projeto assim que você tenha mais orgulho, que você gostou mais de fazer? Alguma coisa nesse sentido, assim? Com certeza. Tem um projeto que é de uma empresa de ferragens que eu desenvolvi no ano passado. E esse projeto ele é muito interessante porque ele estava passando por uma transição do pai para os filhos, né? E aí, o que acontece? Os filhos, já com a mente um pouco mais jovem, né, me procurou para poder reformular essa marca. Uma marca que já vinha há mais de 25 anos, que já estava totalmente ultrapassada, que já não se adaptava mais no digital, né? Outra coisa importante também dessa questão de evolução das marcas é identificar se essa marca que você tem hoje, que você começou há 10 anos atrás, se adapta nas novas mídias que apareceram, por exemplo, no digital. Então, muitas dessas marcas, muitas transformações, igual a gente vê grandes marcas famosas se atualizando, foi por conta dessa revolução digital que a gente teve, né? Porque a marca antiga já não se adaptava mais, já não construía identidade. Mas voltando nesse projeto, foi exatamente isso. Essa marca já não tinha mais personalidade, ela já não tinha para onde se aplicar, sabe, nesse novo cenário digital. E eles queriam construir uma imagem forte cada vez mais no Google, nas redes sociais. Eles queriam trazer esse posicionamento. Porque se trata de um modelo de negócio que trabalha com ferragens, de serralheria. Então, acaba ficando aquele modelo um pouco mais antigo, né? As pessoas, o nosso cliente não está no digital e tal, mas estão enganados, estão sim. Né? Hoje em dia, quem não tem Instagram, né? Então, assim, essa empresa precisou se adaptar a esse cenário digital e automaticamente a gente teve que estruturar uma nova marca, uma nova identidade visual. E isso foi tão impactante porque teve diversas atualizações nos materiais de papelaria deles, uniformes, fachadas. Eu trabalhei em conjunto com uma arquiteta também, desenvolvendo uma fachada que ficou assim muito bacana. E aí, no momento que a gente atualizou essa marca, atualizou tudo deles, eles implementou a reforma também da fachada, os clientes, a carteira de clientes que eles já tinham, começou a achar que mudaram de dono, né? Que teve chegou investidor novo aqui e tal, mudou de dono e tal. E no momento que eles se posicionaram, a gente conseguiu implementar, trazer esse posicionamento deles no digital, a gente elaborou uma estratégia e tudo mais. Os novos clientes que chegavam elogiando todo o projeto de marca que tinha sido feito, a fachada deles, o site, o Instagram, ou seja, estava tudo se comunicando com a identidade que a gente havia construído, sabe? E isso foi muito legal, que gerou muito impacto até financeiro, de resultados financeiros para o negócio. Por quê? Atraíram novos negócios, atraíram mais confiança dos clientes. Por quê? Dos novos clientes que estavam chegando. Porque esse cenário acaba tendo muitas empresas que não se preocupam com a imagem. Uhum. É um mercado que, tipo assim, talvez assim, envolve muita questão de obra, essa questão assim. Então, é um tipo de pessoa que, tipo assim, talvez não está se preocupando com a imagem. Eles querem ali o material para atender a obra deles. Então, a partir do momento que eles viraram essa chave, eles surfaram uma onda assim, muito interessante no mercado. Uhum. De questão de atrair novos negócios, atrair novos clientes, atrair confiança, porque a marca ela gera isso, né? Ela gera confiança. Então, lá atrás, quando eu comecei a distribuir o meu cartão, eu acho que o ponto principal que a gente falou, quando você me fez aquela pergunta, qual que foi o impacto disso? Foi de atrair confiança. Uhum. No fato de eu estar ali com o meu cartão de visita e ter me apresentado, gerou confiança. Então, a minha marca, por mais que não estava profissional, que eu ainda não era tão profissional na época, gerou confiança. Poxa, o cara ali tem um cartão de visita, chegou se apresentando. Então, isso que as marcas impactam.
Era o seu melhor na época, né? Isso que Era o meu melhor na época, exatamente. Então, quando você aborda um cliente hoje, e ontem eu tive um feedback muito interessante de uma cliente, ela falou assim, nossa, eu gostei muito da experiência que eu tive com o seu atendimento. Porque de ponta a ponta, ele começa a jornada no meu Instagram, talvez, ou me acha no Google, alguma coisa assim, já vê que eu tenho um site estruturado, já vê que eu tenho uma rede social que realmente é ativa, eu posto conteúdos ali, e ao entrar em contato comigo, ele já recebe um atendimento diferenciado, eu já faço uma apresentação de uma proposta, onde a minha proposta também é personalizada com a minha marca. Então, é onde que a experiência do usuário, né, vamos dizer assim, conta muito no momento que você vai fechar algum projeto ou vai vender algum produto. Eu, particularmente, às vezes, as embalagens nas prateleiras do supermercado me compram muito. Sim. Ainda mais por ser designer. Nossa, que embalagem bacana. Como que é a sua vida, assim, olhando para o design das coisas? Você vive olhando para o design? Cara, nossa, meu Deus, esse design é muito feio. Nossa, eu melhoraria isso, aquilo. Que nem eu vou para os lugares com a Jéssica, ela olha os detalhes da arquitetura, fica olhando pro teto. Ela fica encantada com o teto. Nossa, que teto legal, assim. Eu tô lá andando, ai, cadê ela? Tá lá parada, assim, admirando o teto. Teto diferente, bonito, assim. Quando eu comecei a me aprofundar na área, né? Quando eu pegava um ônibus assim, eu ficava vendo os outdoors, sabe? Eu ficava vendo as placas nas ruas. E, cara, hoje, toda embalagem que eu pego, qualquer coisa, cara, querendo ou não, que você atrai aquele olhar assim, poxa, a marca e tal, os detalhes. Aí você já imagina como que foi feito aquilo. E o dia a dia é assim. É claro que não fica aquela coisa... No início tudo que eu via, eu ficava tentando corrigir alguma coisa e tal. Mas, tipo assim, tudo que me chama atenção em relação a design, cara, eu paro pra olhar assim, admirar, né? Fico analisando a embalagem, né? Isso faz parte, eu acho que, do cotidiano, do dia a dia de pessoas criativas, né? Igual arquitetos, designers, ficar avaliando marca toda hora, avaliando publicidade, né? Então, imaginar como que aquilo foi construído. É muito interessante. Isso aí é a rotina do design. Não, polêmica agora. Você já viu alguma marca famosa que você olhou pra logo hoje e fala, não gosto? É feio ou foi mal trabalhado? Alguma marca aí, famosa. Cara... Tem. Existem várias. Várias? Não é só uma, são várias, entendi. São várias, mas eu não vou me recordar o nome da empresa agora, é um nome estrangeiro, né? Mas era uma marca muito bizarra, cara. Que continha ali conteúdo meio que subliminar. Ah, já vi um post esse dia falando, ele mostrando que fez mudar de repente, é uma forma meio estranha, assim. Conteúdos meio sexual, assim, na imagem, sabe? E acaba ficando muito bizarro, cara, quando, né, se tem ali algumas formas que acaba transformando em uma imagem muito tosca. Isso aí tem muito, cara. Isso aí tem muito, né, entre as marcas, né? E fora também a questão de aplicabilidade, né? Já vi várias empresas com marcas que, assim, cheias de detalhes, cheias de miudezas que... numa aplicabilidade, num bordado, numa placa, por exemplo, cara, não fica boa a aplicabilidade, sabe? Então, assim, já vi demais isso. Que nem tem algumas marcas assim, algumas marcas que você admira, que você fala, essa daqui foi bem construído, que nem, não sei, a logo da Amazon, que tem o sorriso mostrando a satisfação do cliente, de A a Z. Tem algumas marcas que você gosta bastante, assim, nossa, paguei pau. Não, tem algumas marcas, cara, que tem conceitos envolvidos que acabam chamando muita atenção, né, de forma subliminar, igual o meu estilo de marca é um estilo mais minimalista, né, eu gosto muito desses estilos de marca nesse sentido, e uma que me chama muita atenção é a marca da FedEx, que é uma empresa de transportes, né, e que muitas pessoas talvez ainda nem viu um símbolo que tem subliminar dentro da marca, né, que é uma seta. É uma seta.
né, apontando ali para frente a direção, mostrando o dinamismo da marca. Eu gosto muito particularmente desses estilos de marca, que são marcas que, de uma forma, eles não vão direto ao ponto. São marcas que não vão direto ao ponto. E talvez transmite ali o que a empresa faz de uma forma não tão direta e de forma muito subliminar. E isso me chama muita atenção, porque envolve uma inteligência por trás desse tipo de criação, sabe? E assim, tem várias outras marcas que eu não me recordo aqui nesse momento, mas assim, que tem esse estilo mais inteligente, sabe? De você aprofundar nela. A sua mesmo, por exemplo, tem que foi esse criada estilo. por você. Contratem Rafael, o melhor. Não, eu já ia perguntar aqui como foi o processo criativo da marca do Valentini. Pois é, cara. O processo criativo da marca do João foi muito interessante, porque eu fiz algumas entrevistas com ele, né, para poder absorver o máximo da personalidade dele, né. Logo de cara eu já vi que era um cara que, né, queria trazer algo mais premium pro mercado e tal, queria um posicionamento um pouco mais alfa, né, vamos dizer assim, né, elitizado, vamos dizer assim. Foi onde que eu fui interpretando. E eu falei assim, cara, eu tenho que trazer algo diferenciado pra esse cara, que é um cara que parece ser um pouco exigente, é um cara que vai me dar trabalho se eu não acertar nessa marca. E aí foi onde que, através de uma das minhas metodologias, né, eu fiz uma pré-reunião com ele, onde eu valido ali todo um painel, né, de referências, painel conceitual. Para quê? Para que no momento que eu apresentasse a marca, eu tivesse ali pelo menos uns 90% de assertividade, né? Então foi onde que eu fiz essa entrevista com ele, essa reunião com ele, trouxe ali algumas referências, né, que foram validadas por ele, e aí foi onde que foi o pulo do gato, foi onde que eu identifiquei o gosto do João, né? Falei assim, poxa, eu tenho que ir nesse caminho aqui, que vai ser algo que vai agradar ele. E aí, trazendo um pouquinho da criatividade também, das referências também, né, que eu busquei no mercado, eu fui por um lado que se destacava, um lado que totalmente fora da caixa, que transmitia aquilo que ele fazia de uma forma subliminar também, que é o meu estilo de criação, né? Um estilo que que ele vai ter uma história para contar da marca dele, ele vai ter um conceito envolvido, não é nada muito óbvio, né? Eu gosto muito de marcas assim, que não é tão óbvias, que tem um conceito por trás, uma explicação. E aí foi onde que a gente trouxe um símbolo ali que se uniu na tipografia da marca e teve todo um conceito por trás, tanto nas aplicações também, nos painéis, na questão de publicidade, né? Como que a marca iria se comportar, sabe? Então, isso aí foi algo que, né, brilhou os olhos do João. Sim. Inclusive, se você quiser ver essa logo, está lá no meu Instagram, que vai estar aqui na descrição. A gente não vai mostrar aqui, então, se você quiser ver, é só lá, só. Ou entra no perfil do Rafael, que também vai estar aqui na descrição, ou entra no perfil da Jéssica, que também vai estar aqui na descrição. Se quiser um serviço de arquitetura muito bom, conversa com eu ia falar assim, que eu achei que você estava falando que sua marca tá lá. Não, ainda não. E hoje, como é que fala? As pessoas já aceitam a sua proposta, assim, de primeiro, eu falo a proposta, assim, de marca. Você vai lá, tem um processo criativo, apresenta. Hoje, seu índice de aprovação, como é que é? Ou você tem que sempre ficar refazendo? Como que é esse processo? Hoje eu posso dizer que 90% dos meus projetos são aprovados de primeira. Porque, através das minhas metodologias, né, que envolve a questão de absorver... sei lá, ao longo do tempo eu fui desenvolvendo muito isso, absorver muito o gosto da pessoa, o estilo da pessoa, sabe? E isso acaba jogando do meu lado, né? Esse dom, vamos dizer assim. Porque eu consigo identificar se aquela pessoa é exigente, é chata, se ela tem um perfil de gosto um pouco mais clássico, um pouco mais jovem, um pouco mais, tecnológico. Então, ao identificar
isso nas pessoas, ao puxar isso nas pessoas, eu consigo trazer isso para a marca dela. E é onde que eu trabalho diretamente com a questão do sentimento dela, cara. Poxa, essa pessoa gosta mais de vermelho, se ela gosta mais de um estilo mais black, eu vou explorar essas coisas, sabe? Esses detalhes que eu absorvo no cliente. E isso, eu absorvo tudo através de uma reunião de videoconferência ou uma reunião presencial que eu faço pré-criação da marca, né? Que é onde eu valido também ali algumas ideias. Eu vou tirando da boca do cliente aquilo que ele já gostaria de ter na marca. Só que eu vou casando, eu faço um filtro disso, né? Claro que, obviamente, e faço a união com as minhas ideias também, que é onde eu implemento e tal, trago ali alguma conexão e também construo um argumento para essa marca, para defender esse projeto. É onde que envolve algumas questões também do que o cliente falou lá atrás, do briefing. Eu acabo utilizando alguns argumentos dele também, que ele me solicitou, para não ter muita escapatória, né? Mas eu falo assim, poxa, beleza, eu não sou o design perfeito. Já aconteceu sim de repetir alguns processos criativos, né? Isso aí, sem dúvida. Isso ao longo do tempo que a gente vai ganhando experiência, né? Validando alguns métodos para que o projeto seja aprovado de primeira. Não vou dizer que, nossa, em toda a minha vida eu nunca tive uma reprovação no projeto. Isso aí eu vou estar mentindo. Sim, sim. E você já teve que demitir algum cliente? Tipo assim, o cliente te contratou e você falou assim, não... Toma seu dinheiro de volta, não vou te atender mais. Algo nesse sentido? O cliente, tipo, muito pela saco? Cara, demais. Eu acho que isso em todos os cenários, né? Mas eu vou dizer assim, um problemão assim de, poxa, ter que devolver o dinheiro, nunca aconteceu comigo, não. Mas aquele cliente de ficar te enchendo o saco, ficar naquela... né, enrolação, já aconteceu demais. Já aconteceu de alguns clientes que, tipo assim, sem a sanidade mental, cara, que vinha assim e ficava, não sabia o que queria, sabe? E ficava muito indeciso, né? Foi onde que eu construí esse método meu, que também vai estar na minha mentoria. Ó, né? Mexão. Acessa aqui. Que é de absorver e validar, meio que fazer uma validação ali com o cliente já numa reunião sem ele talvez perceber isso. Então isso é muito interessante, mas já aconteceu demais de ter esse tipo de cliente que... né, esse cliente pelinha, né? A gente costuma dizer. Sim. Né, acontecia muito comigo também. Uma coisa que mudou essa questão de sempre estar alterando foi questão do meu posicionamento também. Sim. Você se posicionar, porque eu realmente, sei lá, apresentava, no meu caso, né, que eu sou arquiteta, às vezes eu apresentava várias opções, aí o cliente criava uma quarta opção, aí no final das contas a gente não decidia nada. Eu deixava muito o cliente aberto para a escolha. Eu acho que a partir do momento que eu me posicionei também, eu falei assim, essa é a melhor solução baseada no que eu estudei, no que eu absorvi de você, é isso aqui. Isso. E aí você já vai preparando o cliente. Quando ele fica muito indeciso, essa é a melhor opção, mas você... É claro que não impondo, né? Mas você defendendo determinado projeto. Sim. Eu também já fui um tipo de design que fazia basicamente um leilão de marcas. Criava 10 modelos de marca diferentes para o cliente aprovar um. Só que isso, você gera, né, uma confusão mental ali do cliente. Ele vai ficar na dúvida. Ele não vai saber ao certo aquilo que ele vai querer. Às vezes ele vai querer unir uma fonte de uma marca que você fez com o símbolo de outra que você está propondo ali. E o seu projeto fica sem vida, ele fica sem defesa, ele fica sem conceito. Por quê? Você está apresentando ali 10 modelos de marcas. Quer dizer que você não estudou para trazer um modelo ideal ali para a marca dele. Sim. Né? Ou para um projeto de arquitetura. Então, é onde que, quando se trata de criatividade, eu sou muito mais fã, né, de um projeto que essas variações, esses vários modelos, né, de opções ficar nos bastidores e eu, dentro disso, peneirar
um desses projetos para apresentar e defender com esse cliente, né? Com base no briefing, com base nos argumentos que ele me trouxe, com base nos gostos, né? Que ele trouxe também para a mesa no momento da reunião, né? Então, eu acabo utilizando essas pílulas que o cliente acaba revelando para construção, para defender aquele determinado projeto. Olha, naquele dia a gente conversou assim assado, né? Eu identifiquei que você gosta muito dessa determinada cor e eu resolvi trazer essa cor para o projeto, né? Com base, e eu uni com essa outra cor aqui, que foi uma cor que eu estudei, né? Que eu achei também interessante, com base nos estudos que eu fiz. E aí é onde que você começa a defender esse projeto. Porque um projeto sem defesa, você abre a sua guarda. Sim. Né? E aí é onde que o cliente começa a cair na indecisão, começa a te encher de alteração, cara. E tem que confiar bastante no profissional. Mesma coisa, se deixar tudo nas mãos do cliente também, mesma coisa se chegar no médico assim, ó, tô com uma dor tal, faz o exame e tudo, vai lá no dia da cirurgia e o paciente fica lá, não corta aí não, peraí, um pouquinho mais pra baixo. Não, corta ali essa artéria, eu acho que vai resolver. Então, o cliente tem que sim falar o jeito dele, que ele gosta, tudo, mas é muito do profissional. Então, na área da Jéssica, na sua área, na minha também. Então, falta essa confiança. Exatamente. E o ponto que eu gostaria de chegar com você é como que você desenvolveu essa conexão? Porque isso não serve só para a marca. Como aqui é uma temporada de empreendedorismo, a gente precisa desenvolver essa conexão com as pessoas, entender o que ela precisa. Então, de psicólogo ali, né? Exatamente. Como que você desenvolveu isso? Foi algum curso? Você foi pegando isso tudo com o tempo? Qual que é a sua dica para o pessoal desenvolver essa conexão? Eu acho que o maior erro do empreendedor hoje, cara, é talvez focar muito no que vai ganhar e talvez não focar no propósito do seu trabalho com aquele cliente, né? Quando a gente para de focar um pouquinho nas cifras, né, e foca no propósito, no que você vai impactar, né, com o seu projeto, tudo se torna muito mais interessante, né? Aí é onde que entra a questão do método, né? Ao longo do tempo, a gente vai absorvendo que para você criar uma conexão com esse cliente, você tem que entender o seu propósito. Qual que é o seu propósito? O meu propósito é transformar marcas, né? Tirar, basicamente, o sonho do cliente do papel, né? E transformar ele em marca. Uhum. Porque quando a gente fala de marca, se trata de um sonho do empreendedor. Né? Se trata de um sonho ali, poxa, eu quero ter minha marca pessoal, eu quero ter a marca do meu negócio, que ela vai valer milhões daqui a um tempo. Né? Então, isso, quando você absorve isso e quando você entende o seu propósito, igual o seu propósito talvez levar pessoas a romper fronteiras, né? Através de falar outras línguas e tudo mais. O seu propósito talvez construir também um sonho ali da pessoa, da casa própria ou do negócio, né? Um ambiente que ela sempre sonhou. Então, quando a gente começa a focar nisso, cara, eu acho que o caminho fica mais fluido, sabe? Uhum. Então, isso aí é o ponto principal. E tudo começa com um propósito. Então, eu quero empreender, eu quero criar uma marca. Tá, qual que é o seu propósito? Como que você quer agir? Que tipo de pessoa você quer impactar? Então, tudo começa com uma mensagem que você quer transmitir ao mundo. Aí você vai lá e transforma esse sonho em uma marca. Certo? Exatamente. E é onde que e isso, ao ter essa conduta profissional, automaticamente o dinheiro se torna consequência. Sim. Né? Vai aparecer novos projetos, novos negócios, você vai atrair novas pessoas, oportunidades. Então, a partir do momento que você começa a entender isso, você começa a atrair coisas boas para o seu negócio. Você começa a atrair oportunidades. Então, o pulo do gato tá aí, cara. É você focar no seu propósito, na sua missão de transformar a vida de outros empreendedores, de pessoas, né? Então, a questão tá aí, a grande questão tá aí, cara. Qual que é o seu maior diferencial que você acredita? Por exemplo, né? Que como arquiteto, mentor de idiomas, design, tem vários. Então, o que leva eu contratar o Rafael e não
sei lá, o Joaquim? Por que eu devo contratar o Rafael? Eu acho que é muito essa questão da conexão, novamente falando dela, é criar conexão, né? É claro que o quesito profissionalismo e técnica, né? Quando a gente avalia um profissional, a gente vai avaliar um profissional, a gente vai ver se ele tem um portfólio, se ele vai ter, se ele tem bagagem realmente para atender a minha necessidade. Mas, além disso, por quê? Portfólio, talvez todos tenham, né? Preços, são diversos preços do mercado, mas vai muito além do que isso, do que portfólio e valores, né? Vai a questão da conexão. O que esse profissional... Eu me conectei com esse profissional, né? Poxa, ele entendeu o que realmente eu quero, sabe? Eu tive uma primeira conversa com ele. Os feedbacks dos meus clientes são esses. Pô, Rafa, eu tive uma conexão maior com você, você me deu uma atenção diferenciada, coisa que outros profissionais não fizeram, sabe? E isso foi fundamental para eu poder fechar com você. Não foi nem questão de valores, não foi nem questão de portfólio. Foi a conexão que eu criei com você. Então, quando a gente foca em criar conexão com os nossos clientes, nossos supostos clientes, né? É onde que você acaba ganhando ali determinado contrato, talvez numa disputa de 5, 10 profissionais envolvidos ali, você acaba se destacando pelo cuidado que você está tendo com o sonho daquela pessoa. Igual quando você me procurou, eu tive o maior carinho ali de poder te atender, de te ouvir, né? E entender a sua necessidade, para que depois eu me apresentasse as minhas soluções. Então, eu acho que esse ouvir falta muito em muitos profissionais, sabe? E a galera entra numa disputa de preço, começa a entrar nessa corrida dos ratos, né? E aí, esquece de criar conexão com o cliente, esquece de ouvi-lo, esquece de entender o projeto dele, a necessidade dele, sabe? E só quer vender pacotes, só quer vender essas questões. Isso não vai criar conexão. Sim. E isso é um problema de muito empreendedor, que eles olham para as pessoas e vê o quê? Dinheiro andando. Nossa, eu quero captar essa pessoa. Dinheiro. Bater metas. Sim, bater meta. Que eu acho que é o diferencial de todo mundo aqui nessa mesa, por exemplo. A Jéssica, ela tem muito essa questão de conexão também. Humanizar tudo. Falta essa... Não, eu tô lidando com outro ser humano que também tem sentimentos. Também, talvez, eu tô lidando com ela. Sonho, né? Lidando com sonhos. Principalmente a casa própria é o sonho de muita gente. Sim. Você tá doido. A empresa, então assim, a gente lida Exatamente. com sonho. Então, quando a pessoa confia em você para algo tão sério na vida dela, eu tomo ali como meu. Nossa, a pessoa tá confiando em mim para fazer a casa dela, o negócio dela, eu vou dar o melhor de mim. Exatamente. Então, não é só pegar o dinheiro e tchau. Exatamente. E é aí que tá o pulo do gato, né? Essa questão de, talvez, não se trata somente de uma proposta comercial. Se trata do profissional que está por trás dessa proposta, que vai executar esse meu trabalho. Eu costumo dizer que é o seguinte... Do comprometimento, né? Do comprometimento, porque se trata de um sonho, não é um produto. As pessoas costumam confundir serviços com produto também, né? E eu acho que tem uma diferença muito grande, porque, por exemplo, um produto... claro que, obviamente, você comprando na escala, você consegue um valor interessante, né, para comprar determinado produto, igual vai lá nos chineses e tudo mais, mas o serviço não tem jeito, né? Se a pessoa fecha um projeto com você, é a mesma dedicação para um projeto, e se ela fecha 10 projetos, é a mesma dedicação para cada um desses 10 projetos. Não tem essa questão, quanto mais eu vou escalar, vou jogar, vou trazer escalabilidade de serviços para você, você vai fazer um valor X. Não é assim que funciona, porque aí você vai estar se colocando numa posição de risco, de entregar algo, né, que você mediano, que vai sair do seu controle. Mediano. Então, quando se trata de sonho, cara, de construção, de execução de determinado projeto, cara, é essa questão de comprometimento. Então, quando você consegue mostrar isso para o cliente, ele se sente na confiança de realmente que você é o profissional que vai atender ele. E ele não vai te comparar
com outros, porque o outro fez um valor X, porque o outro, né, o meu sobrinho faz, enfim. Então, eu acho que isso pesa muito no momento. Aí a pessoa pensa 2 vezes, né, entre, poxa, eu tô aqui com um cara que vai ter compromisso com o meu trabalho e um outro que ficou meio duvidoso. Sim, eu realmente senti essa confiança no seu trabalho. Você foi lá, você mostrou tudo, meu olho chegou a brilhar, sabe? É como Brilhou se eu... mesmo. Brilhou. Nossa, ele é foda. Nossa, meu Deus do céu, ele conseguiu, sou eu. Então, sabe, vem aquele negócio de desde a infância, um sonho, do nada vem a minha marca, assim. Então, você conseguiu pegar aquele meu sonho desde criança e transformar. Sabe, colocar assim na tela e eu olhei aquilo e realmente emocionei, eu olhei tudo aqui. Então, você realmente tem um diferencial, eu recomendo o trabalho do Rafael que tá na descrição. E uma coisa interessante disso aí, João, é onde que a gente chega na grande questão é que as pessoas hoje talvez não compram somente o seu serviço, mas compram você. Exato. Sim. Né? Não, eu quero a Jéssica para fazer o projeto de arquitetura da minha casa, dos meus sonhos. Não, porque ela é assim, porque eu identifiquei com ela, né? A gente bateu um papo, ela absorveu a minha ideia, me apresentou algumas ideias que eu nem tinha pensado. Então, o diferencial tá aí. Porque primeiro você serve para depois vender. Então, isso é uma frase que eu carrego muito comigo, sabe? Primeiro eu tenho que servir o meu cliente para depois apresentar a minha proposta para ele. Uhum. Porque o meu grande valor está dentro disso. Né? A minha proposta de valor, né? Vamos dizer assim, é naquilo que eu te sirvo. Não é nem o meu logotipo que eu faço. Porque existem N profissionais muito melhores que eu em relação a várias coisas. Né? A gente sempre vai ter outros que vão ser melhor que a gente. Mas se a gente entra nessa e não mostra o nosso diferencial, a gente simplesmente não vai caminhar. Uhum. E pode ser o melhor produto, a melhor empresa do mundo. Se o atendimento, se a pessoa que está lá te servindo não for boa, você não vai comprar. Que nem Com certeza. Já tivemos essa experiência aí. Recentemente, a gente vai casar, estamos noivos, amo muito ela. E a gente está olhando alguns lugares para o casamento. Então, chegamos lá no primeiro, a gente entrou, nossa, que lugar bonito, a pessoa recebeu bem a gente. Não, vamos olhar. Aí depois a gente tinha mais 2 lugares. Aí no outro dia a gente foi visitar o local. A primeira coisa que eu falei, nossa... Que lugar bonito. Que lugar bonito. Eu já cheguei tirando foto assim, meu Deus, que lugar bonitão. E não tinha ninguém para receber a gente. Não tinha ninguém para receber a gente. E a gente tinha reservado já com uma pessoa pra ir lá, pra conhecer o local. A gente entrou lá, nossa, que lugar bonito, tudo. Aí, cadê a pessoa? Aí como funciona isso aqui? Aí tinha uma pessoa lá limpando. Fica à vontade. A gente agendou uma visita, fica à vontade. Onde que é o salão de festa? Onde que vai fazer a cerimônia? A gente teve que pesquisar. Não, acho que é aqui, ó. Porque olha aquela casa lá e tal. Aí... A gente descartou. Então, assim, a gente foi no primeiro lugar, que exemplo era, sei lá, 4x. O outro que a gente foi que não tinha ninguém para receber era 2x. A gente falou assim, cara, eu não vou fazer meu casamento aqui. Eu prefiro no outro, que é o dobro. Que era literalmente o dobro. Literalmente o dobro. Uhum. E a gente falou assim, gente, as pessoas não sabem vender, né? Porque a coisa mais importante, lidando assim, casamento. Eu não vou casar em qualquer lugar. É um momento único, muita gente sonha com isso, realmente lidando com aquela coisa, com sonho. Às vezes, a pessoa não vai fechar com você porque você é o mais barato, porque você está mais em conta. Sim. Porque é aquele que vai transmitir mais confiança. A experiência que teve com você. Aí que tá o grande sucesso de uma marca. É quando ela começa a se preocupar com a experiência do usuário. Com ela, na relação, como que vai ser o atendimento. Como que vai ser a partir do momento que esse cliente colocar os pés aqui no nosso negócio. Como que vai ser a abordagem. Né? E aí, o sucesso de uma marca começa aí. Né? É onde que muitas empresas acabam se perdendo no momento que ela atinge um ápice de crescimento e começa a soberba. Começa a ficar desumilde e não se preocupar naqueles valores que foram construídos lá atrás. Né? Que fizeram ela chegar nesse ponto que ela está hoje. Então, hoje, cara, a empresa que não se preocupa com a experiência do usuário no negócio, ela não tem um futuro. Você tem algum exemplo aí de alguma marca grande que
desse exemplo aí, que chegou lá no topo e não foi fortalecendo, né, os princípios, os valores dela, que ela chegou a quebrar? Algum exemplo assim em mente? Então, que vem à minha mente, assim, nesse momento, eu não tenho, assim... Exemplo, a Magazine Luiza. Não, tem um que eu li no Liderança e Propósito. Eu acho que foi alguma empresa de rede social que chegou Orkut? Não, acho que não foi Orkut, não, foi outra. Que chegou no momento lá que a CEO que estava tomando conta, ela não transmitiu os valores do CEO passado. E caiu. Por que o Orkut acabou? Eu tenho saudade de falar, estou no topo. Explique-nos. É por conta da marca? Apareceu culpa uma do outra Facebook? marca? O que você fala? O Orkut, por que ele acabou do MSN? Eu tô Porque triste. a concorrência é um assunto legal a gente falar aqui. Saudades. É legal. Surgiu um boato aí que tava voltando, né? Eu vi isso daí. Eu cheguei a fazer uma conta. Eu quero voltar a chamar a atenção das pessoas. Imagina que legal, criar depoimento, as comunidades lá. No MSN colocar lá o subnick, a musiquinha que eu tô ouvindo pra todo mundo saber o que eu tô ouvindo. Ah, saudades. Então, é um assunto legal, que é concorrência. Então, como que eu faço pra me destacar a marca da minha concorrência? Que não faz que nem Orkut, aí depois aparece o Facebook. Vamos se tem outras aí, que nem... Fala outra que foi ultrapassada, que chegou outra marca que acabou. Que nem a Netflix acabou com as locadoras. Então, exatamente. como que... Basicamente hoje como nesse... sobreviver, porque as marcas que estão dominando hoje tá tudo no digital. Então locadora perdeu, os carros tudo, o Uber chegou para transformar a vida das pessoas, tudo, o iFood. Então como que faz a sua marca sobreviver a essa nova era? Ou como que faz uma marca sua que ainda não tá no digital, mas eu não consigo transformar isso no digital. Não sei se isso é possível ou não. Como que isso sobrevive? Eu acho que uma das questões que fizeram, né, vamos dizer, o Orkut cair, a Blockbuster, né, também não ter mais força no mercado e tudo mais, que vinha a quebrar, é exatamente o fato de não ter acompanhado a necessidade dos usuários. Né? Então, o que aconteceu? Veio as plataformas, né, antes as plataformas de streaming, né, quando a Blockbuster acabou quebrando, né, em relação às locadoras quebraram. E o que aconteceu? A Blockbuster ela não teve a capacidade de se inovar a ponto de, poxa, vamos pegar todo esse conteúdo que a gente tem aqui na nossa mega locadora aqui, eu achava o máximo entrar lá, e jogar pro digital, cara. Por que ela não pensou nisso antes da Netflix, sabe? Então, assim, foi onde que eu acho que não foi essa questão da capacidade mesmo de acompanhar o mercado, né? Igual o Orkut, viu que o Facebook estava começando a dominar o mercado, por que eles não se inovaram, sabe? Por que eles não pensaram antes, poxa, vamos trazer um esquema de Orkut Ads, né? Vamos começar a trazer dinheiro, trazer pessoas, né, para a plataforma, vamos reestruturar essa plataforma nossa hoje, vamos pegar algumas referências, vamos se inovar, né? Vamos acompanhar esse mercado. Eu acho que desculpa te interromper, um bom exemplo talvez seja o Instagram, né? Porque teve o grande concorrente TikTok, e ele sempre vai inovando, vamos mudar, não vai ser só foto, vai ser vídeo. Exato, ele não se entregou pro mercado. A meta o Snapchat, hoje, aí ele começou a colocar os stories por causa do Snapchat. Inclusive virou um furdunço esses dias aí, porque começaram a brigar com o Instagram, já tá virando TikTok, aí o Instagram meio que a meta, né? Vamos falar a meta, que é o Facebook, Instagram, todas essas redes sociais. Aí eles tiveram que, realmente, a gente tá copiando muito o TikTok e tudo. Então, às vezes, copiar muito, seguir muita tendência pode dar ruim. Mas, ao mesmo tempo, eles começaram a pensar em outros tipos de inovação. Senão eles teriam já acabado. Senão já teriam acabado. Com certeza. Então, foi onde que eles aprenderam com o erro lá atrás do Orkut. Né? Então, assim, poxa, tá chegando uma plataforma aí. Aí, se eu não me engano, tinha uma plataforma que fazia perguntas. Sei. Eu acho que é Ask Me. Ask Me, alguma coisa assim. Aí, logo nisso, o Instagram já pensou, não, vamos colocar caixinhas aqui também. Sim. E aí, ele foi pegando tudo. Como ele já tinha audiência presa a ele só manteve. Né? Então, assim, não. A galera tá fazendo assim, vamos fazer um pouquinho diferente.
Então, eu acho que foi isso que faltou no Orkut na época. Né? Faltou força, talvez faltou investimento, faltou pessoas. Né? Mas o Instagram, ele teve essa noção de, poxa, não vamos perder mercado, cara. As pessoas já estão conosco, então vamos prender elas cada vez mais. É tanto que, tipo assim, a galera não foi toda pro TikTok, mantiveram no Instagram, fazendo vídeos. Os vídeos do Instagram perderam forças. Aí eles vieram com essa questão do Reels, que tem o mesmo propósito do TikTok e tal. Então, tipo assim, o Snapchat também tentou tomar força, mas logo o Instagram engoliu ele novamente. Então, assim... A estratégia foi... Eu lembro da época do Snapchat, todo mundo começou a baixar. Aí começou a migrar um tanto de gente. Aí daqui a pouco o Instagram... Aí eles criaram uns filtros por causa do... Exatamente. Por causa disso, então, assim, eu acho que o Instagram foi uma das empresas que mais inovou, cara. Sim. Que aproveitou, não deixou ser engolido, né? Igual a Blockbuster se deixou ser engolido pelas plataformas de streamings, né? Então, assim, é onde que eu acho que é essa constância, né? É pensar a todo momento, tá fazendo ali pesquisa com os usuários daquele determinado produto ou serviço, né? Enfim, do que a gente pode melhorar hoje, né? O que a gente pode melhorar ainda mais para daqui 5 anos, onde a gente quer estar. Então, assim, acho que envolve essa preocupação constante. Aí que entra outra questão, é que o momento que as empresas começam a faturar ou atingir o ápice, né, do crescimento financeiro, começa a focar talvez muito no dinheiro e começa a esquecer dos usuários, das pessoas que colocaram ela naquela posição. Sim. E aí que está o grande erro de um negócio. Né, que quando começa a focar demais, a ganância começa a tomar a pessoa e ela começa a esquecer dos valores que ela construiu lá naquele plano de negócio lá no início. Sim. De gerar valor, propósito. Porque tem uma diferença grande entre ganância e ambição. Né? A ambição é você querer sempre crescer. Não, eu quero levar minha mensagem para mais. Ganância, não. Ganância, você, sabe, ter esse sentimento ruim de eu quero tudo pra mim, meu Deus do céu, nossa, que nem é muito legal pegar esse exemplo do investimento. Não tá crescendo tudo, eu vou entrar na bolha. Exatamente. Aí uma hora a bolha explode, aí você perde todo o dinheiro. Exatamente. E uma das melhores definições da ganância, cara, é aquela questão, é quando o cliente, quando a pessoa, ela começa a esquecer de focar no propósito. E começa a focar só na ganância. Então, quando a pessoa se perde, né, nesse contexto de gerar valor, de ter propósito, a ganância começa a tomar o negócio e começa a levar o negócio para água abaixo, cara. Sim. Felizmente. É assim. E voltando lá na questão da inovação, de você sempre estar no digital, tem um livro muito bom, ainda não cheguei a ler ele, mas está lá na minha estante para ler. Mas é muito bom. É muito bom. Chama O Dilema da Inovação. O livro, eu acho que fala dessas empresas que estão se adequando à tecnologia, tudo. Então, uma recomendação. Legal, e como a gente está falando de marca, um livro bom também chama Marca da Vitória. Que é sobre a Nike, né? Que é sobre a Nike. Muito bom. E a história da Nike é muito interessante, né, cara? É algo assim que... Conta aí pra quem não sabe um pouquinho. Então, o que acontece? Foi uma design, né, que lá no início da Nike e tudo mais, tava começando também, né, e aí os CEOs da Nike lá contratou ela para fazer a marca, né, em si, e foi inspirado no deusa grega lá e tudo mais. Tanto que aquele símbolo é uma asa. Asa? É uma asa. Se eu não me engano, não sei se é de Atena. Para mim sempre foi um certinho, um chefe. Tem um conceito envolvido que de fato é uma asa, acho que de Atena mesmo. E com isso, cara, ela foi contratada para desenvolver esse projeto e tal, lá no início. Eles pagaram ela, se eu não me engano, foi uns $20. Caramba! Para construir a marca, ou $50. E quando a Nike estourou, eles deram um percentual para ela na bolsa lá, de ações da Nike, cara. Foi uma história de sucesso, cara. Foi bem bacana mesmo. É a questão de quando a marca, né, tem um propósito, gera valor, né? E eles reconheceram o trabalho daquela design lá atrás, né, cara? Então, acho que isso é muito interessante. Reconhecer o trabalho do outro.
Então, já temos alguns pilares de como construir uma marca de sucesso. É desenvolver, primeiramente, um propósito, você saber a sua inspiração, por que você está fazendo isso, então ter o seu porquê. E um livro bom nisso daí é Saiba o Seu Porquê, do Simon Sinek, esqueci o nome dele. O outro, desenvolver uma boa conexão com o cliente, né? Ter uma experiência agradável para o cliente. Terceiro, por fim, desenvolver uma identidade visual. Para representar todo esse contexto que foi definido. Né? De preferência com o Rafael. De preferência com o Rafael, o link tá na descrição. Porque é onde que vai te representar. É onde que vai levar a essência do seu negócio. Entendi. E tem mais alguma história, assim, além da Nike, que é inspiradora, de uma marca que hoje se tornou grande, que nem a Coca? Como é que surgiu a Coca? Quem que teve essa ideia da marca de, ser do Natal, o almoço lá de domingo? Como é que foi? Cara, em relação à marca da Coca, assim, relacionada a ela, assim, não tem muito ao que se aprofundar, né? Mas a forma que foi construída, né? Uma marca que talvez, assim, tão tipográfica, né? A gente fala que só trabalha somente com as fontes, e trazer toda uma essência, né? Envolvendo essa cultura familiar, esses momentos, né? De festivos e tudo mais. Isso é muito legal, sabe? Eu acho que quando você consegue expressar todo o propósito do seu negócio através de uma marca, através de um posicionamento, é muito bacana isso. Porque as pessoas começam, talvez, não é porque é um produto, é um refrigerante, mas é porque é toda uma essência de uma empresa, é toda uma história por trás dela, né, cara? Que vem de muitos anos atrás. Sim. Então, assim, isso é muito interessante. Mas uma das histórias aí, voltando nessa questão da história que definiu a Coca, Pepsi, né? Tem um pouquinho de conexão, essas duas marcas, é que, se eu não me engano, ambos eram sócios, né? Tanto o que fundou a Pepsi, o que fundou a Coca-Cola, eles tinham uma ideia, né? E aí, se eu não me engano, um deles roubou a ideia do outro, né? Rolou uma treta, assim, e lançou o projeto sozinho, alguma coisa nesse sentido, sabe? E aí foi onde que o outro, tipo assim, criou, poxa, esse cara não vai levar minha ideia assim tão fácil. E aí fez a Pepsi, né? Tipo, aquela história, né? De um virou concorrente Sim. do outro e um foi para cada canto, né? E hoje aí são marcas que ficam brigando aí nas publicidades. Mas a Pepsi teve uma sacada legal. Por exemplo, você vai em algum lugar, você fala assim, vê uma Coca, pode ser Pepsi? Pode ser. Eles usaram isso no marketing deles, né? Eles tiveram uma sacada legal. Aí tem a grande questão também, colocando ela sempre em segunda opção. Não, mas ela aceitou, ela tomou isso assim. Não tem como concorrer com a Coca-Cola, a gente vai ser a segunda opção. Eles usaram isso de forma inteligente. Exatamente. E sabe como que surgiu isso? Foi numa festa, lá na época, eu acho que quando tava a Copa de 2002, no auge do Ronaldo, essa turma aí. E aí tava numa festa, se eu não me engano. Aí não sei o que aconteceu, um garçom chegou até o Ronaldo, né, o jogador, e falou com ele, tal, não tem esse refrigerante assim e tal. Pode ser Pepsi? Aí falou, pode ser Pepsi. Aí foi onde que foi pegando, foi tanto que a Pepsi patrocinou ele por um tempo, não sei se vocês lembram. Não. E esse jargão, né, saiu nesse cenário, de uma fala do Ronaldo. Foi muito legal, cara, essa história, assim. Então é onde que as coisas nascem, né? Através de pequenas coisas com pessoas, referências, né? Pequenos detalhes. Então, e uma questão que eu quero falar agora é a lei do pertencimento. Então, pessoas compram, tá entre 2 celulares. A pessoa vai comprar o quê? O que tem a maçã atrás. Né? Então... Não, para pertencer, porque essa lei do pertencimento. Por exemplo, então, eu quero pertencer a um certo grupo social. Hoje, os humanos, eles se baseiam em 3 leis. Então, a lei do pertencimento, a lei do equilíbrio e a lei da hierarquia. Isso daqui é Albert Hellinger que falou, que foi um psicólogo, não sei se ele é da Alemanha, acho que é da Alemanha, que vai muito da constelação.
Então, essas 3 leis. E uma das leis é a lei do pertencimento. Então, o ser humano tem essa necessidade de sempre pertencer a um grupo social. Então, por exemplo, no meu caso, por que as pessoas querem aprender inglês? Porque todo mundo fala, não, se você aprender inglês, você vai conseguir novos trabalhos, vai ter novas oportunidades. Então, precisa aprender inglês para estar nesse grupo social, nesse nível social. Por que eu quero comprar o iPhone? Por que eu quero aquela maçã atrás? Para pertencer a um certo grupo. Tem muita gente que compra esse celular justamente para estar lá. Não, eu vou tirar um iPhone do bolso, eu vou estar pertencendo a um certo grupo social. Né? Então, a marca traz muito isso. Traz essa lei do pertencimento. Então, não, eu vou fazer com o João, vou fazer a mentoria com o João, porque os alunos dele, cara, já saem falando em 3 semanas. É isso, é aquilo. Olha onde o aluno dele tá. Tá lá grande, eu também quero pertencer a isso. No caso dela, ela trabalhou com investidores da Forbes, pessoal grande. Não, eu quero um trabalho dela. Então, pertencimento. Então, sempre trazer o cliente para viver o sonho em comum com as pessoas. Ver que ele, não, eu quero pertencer a esse grupo aqui, que é a prova social também. Se tá todo mundo indo lá, nossa, que legal, quero pertencer a isso, quero pertencer àquilo. Que é muito essa ideia da Apple. Isso, e isso é muito interessante, que acaba se conectando muito com nós que somos prestadores de serviço, vamos dizer assim, né? Acaba se tornando um prestador, cara, que, tipo assim, todos querem fazer com aquela determinada pessoa, né? E quando você começa a cair nessa onda de ser prêmio, né, é um grande privilégio do empreendedor, porque quer dizer que o trabalho dele, de fato, tem impactado outras pessoas e tem bagagem para isso, né? E é onde você atrai novos negócios, novos clientes. E essa lei do pertencimento tá caindo muito nos profissionais também. Sim. A gente quer fazer com um determinado profissional porque, poxa, é o que você falou. Já atendeu várias marcas, né? Empresas nacionais, multinacionais, né? Enfim. E começa a cair nesse contexto de também, vamos dizer assim, poxa, uma pessoa renomada que vai estar construindo o meu projeto de arquitetura, o meu projeto de marca, ou vai estar me dando uma mentoria. Poxa, eu fiz mentoria com o Valentini, cara premiado e tal, não sei o quê. Você entendeu? Então, assim, os profissionais, por isso que nós temos que buscar cada vez mais, cara, melhorias, né? Lutar por grandes posições, porque é o que de fato vai nos levar, né, a conseguir a ter essa questão de pertencimento no mercado, né? Então você eleva seu padrão, você eleva sua qualidade, assim atraindo clientes que têm esse poder na sociedade. Não sei, talvez não seja uma celebridade, mas uma pessoa de alto nível. Então você começa a atrair esse pessoal e começa a atrair os outros. Nossa, caramba, olha lá, tal pessoa grande tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Aí sua marca começa a crescer também. Exatamente. Então o seu valor começa a aumentar, o seu valor começa a ser o valor de outras pessoas, né? Então é muito essa questão de... No início, eu sempre gostava de estar em contato com o influenciador. Exatamente. Por causa disso. E quando a gente fala de valor, não somente de ticket médio, mas também de valor agregado no negócio daquela empresa, né? Poxa, eu fiz um projeto assim, né, com a arquiteta Jéssica, né? E ao mesmo tempo, né, fiz uma mentoria com o João Valentini e tal, uma das grandes referências. Então é onde que vai gerando isso. E quando o seu nome começa a tomar essa posição, você começa a construir uma reputação, cara, que de fato você começa a ser procurado pelo seu nome, né? E isso gera um grande peso. E eu acho que é o desejo de vários profissionais, é ter um nome bem requisitado, né? Bem falado. Só que tem uma questão. Para você construir isso, você demora anos. Mas para você também destruir isso, é questão de um deslize. Sim. E isso é muito importante, o profissional se preocupar, sabe? A gestão da sua carreira, a gestão da sua reputação, né? Aonde você frequenta, aonde você está, as pessoas que você está andando, várias coisas definem isso, cara. E, assim, é uma questão que você tem que prezar muito pela sua reputação, né? Pelas coisas que você está se envolvendo, né? Não abrindo mão dos seus valores, né? Enfim, para estar em talvez projetos que
talvez só vê cifras, mas talvez está indo ali fora do seu valor, sabe? Como pessoa. E para você construir uma carreira é um longo prazo, mas para destruir, cara. É questão de... E como que faz uma pessoa que acabou com a reputação dela para ela voltar? Não estou dizendo que a gente acabou com essa reputação, mas um exemplo hipotético. A pessoa tá lá, acabou com a reputação dela em segundos, disse alguma coisa no Twitter que deu errado, a pessoa tá cancelada, como é que ela faz para voltar? É uma gestão de crise, né, cara? Que tem que envolver aí uma série de coisas. Tem que analisar, assim, né? Hoje existe profissionais específicos com gestão de crise, que é basicamente aquela situação que, por exemplo, igual o Carrefour teve com várias situações aqui no Brasil, por conta de vários acontecimentos. Racismo, né? Exatamente. Vários acontecimentos que envolveu a reputação da empresa. E eles tiveram que trabalhar com diversos cenários, né, para gerenciar essa crise. E geralmente quando se trata de empresas, né, elas vão a público, elas vão para a televisão se justificar, elas vão, né, para a rede social também se posicionar diante de uma questão. Né? Enfim, então quando a gente fala de questão de racismo, né, de LGBTI, que mais, se uma empresa se posiciona de forma negativa perante a todos esses cenários, cara, é muito complicado dela, né? Ela tem que ter um posicionamento ali que vai fazer com que ela justifique por que ela posicionou, tem que ir a público sim, né? Falar, erramos, né? Enfim, então assim, é onde que aí as empresas buscam uma questão de publicidade para poder se posicionar. Então, a pessoa vai para o empreendedorismo já sabendo disso, que ela vai passar por problema, que vai precisar se expor. Não é aquele negócio de, não, é minha marca, não precisa aparecer. Exatamente. Mas pessoas precisam de pessoas, precisa conversar com pessoas, precisa ver quem está por trás disso tudo. Então, a pessoa também precisa cuidar da reputação dela, dos lugares que ela vai, que nem você falou. Imagina, o dono da Coca lá, bêbado, tacado no chão, assim. Você tá entendendo? Então, é esse tipo de coisa que um profissional que, se ele quer ter um nome bem requisitado no mercado, cogitado, né, e desejado pelos clientes, ele tem que cuidar dessa área da vida dele, né? É aquela questão, né? Beleza, até um determinado momento você separa a vida CNPJ da CPF, mas elas, querendo ou não, estão totalmente conectadas para onde você quer que vá. Então isso é muito importante, estar sempre cuidando disso, né? Podando ali algumas peças que estão fora do contexto. Então isso é muito interessante, tem que cuidar da reputação, gestão de carreira, né? Basicamente. Isso é um profissional que você contrata e fala, não, tô ferrado, me ajuda aqui. Cara, imagina você contrata por exemplo, uma pessoa que vai desenvolver a marca do seu negócio, sendo que a pessoa tá totalmente zoada, né? Totalmente doida ali, se posicionando de forma esquisita na rede social, né? Totalmente estranha. Isso, você fica desconfortável com isso, né, cara? Então, assim, é claro que você não tem jeito de ter sucesso algum com esse posicionamento, né? Com uma atitude ruim, né? Tudo tem que estar alinhado, né? Não adianta Tudo só ter uma marca, enfim. Exatamente. A gente tá encerrando aqui e depois que a gente, né, tem a criação da marca, da logo, enfim, fui lá, te contratei, fiz minha logo com você. O que eu tenho que fazer para continuar solidificando minha marca? Fiz a logo e tá. E agora? Qual que é o próximo passo, assim? Eu acho que, assim, é você pegar tudo que foi construído e prezar por uma implementação desse plano, né, dessa marca construída. Vamos dizer assim, o mais original possível, sabe? Com o que foi construído pelo profissional. Né? Pegar ali todo esse brand book, você entender como que você vai poder aplicar essa marca, como que você, qual que vai ser a cultura
do negócio, né? Você passar isso para sua equipe também, se você é uma pessoa que tem alguns funcionários, né? Que tem ali uma equipe. Eu acho que os seus funcionários precisam estar alinhados e falar a mesma linguagem da marca. É aquele negócio de você chegar num lugar e você ter um determinado tipo de atendimento que você fica assim surpreso, né? Poxa, ó, como que eles nos atendeu e tal, tem um cafezinho, tem né, uma forma de falar, uma forma de abordar, então tudo isso vem da marca, né? Muitas empresas acham que é só fazer um logotipo, sabe, e pronto, mas não, e a cultura da sua marca? Como que isso vai ser transmitido, sabe? Como que os seus funcionários vão abordar os seus clientes, né? Vão abordar essas pessoas ao entrar nessa porta, né? Vai ter um processo, um script de abordagem, né? uma linguagem da marca, que a gente vai falar um pouco mais descontraído, a gente vai falar um pouco mais sério, alinhado, culto. Enfim, isso tudo está alinhado à marca. E muitas pessoas não sabem disso, né? Que toda a cultura da empresa vem através da marca, né? E se a sua equipe, ou se você não estiver alinhado a essa cultura que foi construída, você não vai conseguir implementar isso. Né? Acontece muito, talvez a gente constrói uma identidade, uma marca, né? E aí o cliente, às vezes, ele vai implementar isso, passa para uma agência responsável e essa agência acaba sendo irresponsável, né, por não implementar da forma que foi construída, né, aí sai do contexto que foi desenvolvido, sabe? A empresa fica sem cultura, a empresa fica sem padrão, sem identidade, sabe? Então, assim, eu acho que é isso, cara. A gente passou por uma experiência dessa, né? Exatamente, mas não vamos entrar em detalhe. Não vamos entrar em detalhe, né? E para finalizar, qual dica que você daria para um designer que tá começando, que tá perdido aí? Qual que seria o seu conselho? O meu maior conselho seria dele persistir, se ele tem esse sonho de ser um designer, né, vamos dizer assim, profissional, né, bem requisitado. O que eu aconselho é persistir, estudar muito, buscar quebrar a barreira da conexão com pessoas, sabe? Porque eu acredito que isso que leva você de um ponto A para um ponto B, sabe? Porque as oportunidades, elas aparecem através de pessoas. Não vai aparecer você lá preso na frente do computador. Você tem que ir para o campo de batalha. Sim. Né? Então, você quebrar essa barreira. Onde você estiver, você falar sobre você, falar do que você faz, né? Não ter vergonha das pessoas, né? Porque isso é um dom que Deus te deu. E, assim, acredite nisso e busque ser o melhor sempre. Nem que seja 10% todos os dias. Buscar o melhor. E depois faça a mentoria com o Rafael. Sair daqui inspirado. Como é que faz para o pessoal te contratar? Em janeiro, eu vou estar lançando a minha mentoria, né? Após um longo período aí de construção, de muito planejamento para isso acontecer. Hoje eu me sinto preparado para isso e vou estar aí direcionando designers, né, que queiram ter uma carreira próspera no design. Quando eu falo uma carreira próspera, não se trata somente de questão financeira, mas questão que vai levar ele a acessar o financeiro. Então, vai ser algo muito bacana e estamos aí. E olhando para aquela câmera que é a sua, cadê a sua câmera? Você vai falar, como que o pessoal pode contratar hoje? Eu quero desenvolver a minha logo, quero criar uma identidade visual. Faz seu mexer. Então, gente, hoje vocês conseguem ter uma referência minha através das minhas redes sociais, que é @RafaelRusso no Instagram, ou através do meu site, que é www.rafaelrusso.com. Lá vocês vão ver algumas recomendações, portfólios, um pouquinho do meu dia a dia, quem é o Rafael, quem é, né, essa pessoa por trás do RR. Então, conte comigo para poder executar o projeto do seu negócio. Sensacional. Agora faça o seu merchan. Quem é você? Não, mas antes da gente acabar, eu quero saber como está seu italiano. Pode soltar umas palavras aí em italiano. Mas se o João tá fazendo o trabalho dele... Ele fez uma sessão comigo. Dio santo!
Fiz uma sessão de italiano com mi professore Peguei de ele de italiano. surpresa. Bravíssimo, bravíssimo, Rafaela. Estamos ainda praticando. Sì. Va. Ma parli l'italiano tu? No parlo. Non parli l'italiano? No, non parli l'italiano. Raffaele è molto bravo, il tuo italiano è moltissimo buono. Congratulazioni. Sì. Grazie mille, arrivederci. E é isso. E é isso, E agora... é isso, galera. Pera, vamos falar do nosso trabalho também. Se você quer aprender qualquer idioma, entre em contato comigo. Se está aprendendo do zero, se você está no nível intermediário, está travado, se quer avançar, ou se você já está no nível avançado, quer trabalhar em outra área do idioma, entre em contato que eu tenho as minhas mentorias, tenho as mentorias em grupo também, e eu estou lançando um curso online. Então, para você ficar por dentro disso, só entrar lá no meu Instagram, que vai estar aqui na descrição, que é @JoãoPValentini. E fechou, até o próximo episódio. E para você que quer projetos residenciais, comerciais, fala comigo. eu não treinei o mexer. Na próxima eu treino. Chama eu. Confia na mãe. Então é isso, Rafael. Muito obrigado pela sua participação. Tivemos muitos insights aqui que foi muito bom para nós também. Tenho certeza que foi muito bom para o pessoal também. Então, muito obrigado. Espero a sua participação em outros episódios que a gente vai trazer aqui. Vai fazer um monte de coisa. E... grato Bora por pra tudo. cima. Bora pra cima. Au! Gratidão pelo convite também. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E é isso. Até o próximo episódio, galera. Valeu! Fechou.